Gente, hoje eu já fiz muitos vídeos e esse vai ser o último. Ó, com a mesma roupinha, no mesmo dia, eu tomei banho. Eu postei vídeo lá no Kawaii também com essa roupinha aqui. Eu tava colocando, tipo, como se fosse um hijab, que não sei se vocês já ouviram falar, mas é da religião do Islã, que as meninas usam. E eu acho muito bonito, mas eu ficava querendo muito ver ela assim, entendeu? Porque o cabelo da gente é tão bonito, né? Então eu acho que é nosso hijab natural, o nosso cabelo. Que, tipo assim, né? É o nosso cabelo. Então, eu acho incrível. E muitas começaram a mostrar, eu comecei a ver vídeos assim delas mostrando. Eu achei, ó, muito, 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 muito love pra vocês. Porque ficou incrível os vídeos delas tirando e mostrando como elas são. Esse momento acho que é incrível, é uma coisa que pra eles são sagradas, esses momentos, entendeu? São coisas sagradas. Então, é incrível mesmo a sensação de ver depois delas terem ficado cobertas por tanto tempo. É uma coisa incrível, é muito incrível. Então, tipo assim, tem outras coisas que que na nossa cultura que a gente acha sagrado também, tipo a nossa virgem, né? Pra quem é da religião evangélica, os católicos também tem a questão da castidade. Então, que eu entendo que é dessa forma, né? Que é sobre isso. E aí, a gente tem essa questão também, que quando a gente se entrega pra pessoa que a gente ama e tudo mais. E isso é muito bonito de viver. Eu vivi esse amor, essa experiência e foi incrível. Então, assim, o que, é que eu posso dizer mais? O que, que eu tava. Eu nem sei qual que seria o tema desse vídeo aqui. Eu acho que o tema desse vídeo seria sobre. Ah, sobre o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo enfermagem. É isso. Gente, como eu falei pra vocês, eu gosto muito da área da saúde. Então eu já queria muito fazer algum curso da área da saúde, entendeu? Achava incrível a ideia de poder tratar pessoas, fazer pessoas se recuperarem de problemas. E pessoas já agindo nessa área é muito bom, é muito bom ver pessoas agindo e sendo incríveis, né? E eu me via como uma pessoa que poderia ser instrumento na mão de Deus para fazer tais coisas, nessas situações, né? Tais coisas. Então, eu queria muito, uma das áreas é da saúde, e de início eu queria muito técnico de enfermagem, quando era menorzinha. Eu queria ir muito para uma escola aqui da minha cidade que na época eles forneciam o curso de técnico de enfermagem, mas por alguma razão eles deixaram de fornecer esse curso. Eu também não consegui passar na época, também teve uma época que eu não consegui passar. Tava muito assim, que era por sorteio, tinha toda uma questão para conseguir entrar nessa escola. Então eu não consegui. E aí passou um tempo, eu entrei em outra escola no ensino médio. No meu ensino médio eu fiz um técnico que eu não gostava tanto, que eu só fiz mesmo por interesse e curiosidade, assim, sobre a área, mas que eu não gostava. E aí acabei que eu não concluí o técnico, eu só fiz o ensino médio. E passei direto na faculdade através do Enem. Pra quem já fez a prova do Enem, aquela prova, né? Aquela prova. Da primeira vez que eu marquei foi como treineira. Eu acho que foi como treineira, que é quando você faz, mas você não faz para passar. Então eu fiz sem compromisso. Acho que eu só fiz o primeiro dia de prova e o segundo, acho que foi isso que aconteceu. O segundo dia de prova eu não fiz. Entendeu? Minha nota foi até boa no primeiro dia de prova. Aí no segundo eu fiquei sem nota, então nem contou. E eu acabei sendo, tipo assim, eu acabei não passando em nenhuma faculdade, porque eu nem entrei pra concorrer a vaga nenhuma, nem nada do tipo. E aí, na segunda vez que eu fiz, foi a vez que eu passei. Foi na segunda vez que eu fiz que eu passei mesmo. E aí, foi isso? Acho que foi. Porque eu tenho a impressão de que eu fiz umas 3 vezes o Enem. De tanto que aquela prova demora, né? 5 horas de prova que só por Deus. Mas a gente conclui, né? A gente conclui suando, eu tremendo, minha ansiedade na época, né? Tremendo assim, ó, tipo, no finalzinho da prova, da redação, na verdade. Eu fiquei tremendo, mas eu passei. E aí eu fiquei muito feliz, que foi quando eu fiz a redação, fiz tudo certinho. E, na verdade, na primeira eu também fiz a redação, eu fiz as duas, eu tive a correção da redação, mesmo não fazendo o segundo dia de prova. Mesmo não fazendo o segundo dia de prova, eu fiz a redação e eu tive o. Eles corrigiram a minha redação do primeiro dia. Então isso foi muito legal, porque eu pude ver ali que eu tinha que melhorar e tudo mais, e daí eu melhorei, eu estudei o que eles falaram para poder fazer a segunda vez da prova. E na segunda vez, eu concorri pelo ProUni. Entre o ProUni e o SISU, eu preferi concorrer pelo ProUni, porque a minha meta era passar em medicina. Eu queria muito passar em medicina. Né? Eu acho assim, porque de todas as áreas que existe, né, tem sempre aquela área que você acha que é a área que faz acontecer, entendeu? Aquela área que você acha assim, não, é aqui o ponto, entendeu? Que faz acontecer.
Até então eu pensava isso, sabe? Só que quando eu pesquisei mais a fundo, eu percebi que a área da enfermagem é que faz mesmo acontecer. É quem aplica as medicações, é quem tem mais contato com o paciente. Então, na época eu falei, eu vou fazer enfermagem, mas eu vou usar aqui para mim estudar as matérias pensando em medicina e fazer de novo Enem nos próximos anos para fazer medicina. Porque faltou pouco para eu passar em medicina. Tipo, eu tirei uma nota muito boa que eu passei em primeiro em uma faculdade particular da minha cidade. Então eu fiquei muito feliz, comemorei muito. A minha escola divulgou, foi uma coisa muito, muito incrível, assim. E eu fiquei pensando, nos próximos Enems eu posso me dedicar mais, estudar e passar para uma faculdade pública pelo SISU. Daí eu queria usar minha nota do SISU na faculdade pública, entende? Para poder fazer medicina. E aí, quando eu tava fazendo a faculdade de enfermagem, eu comecei a gostar, comecei a achar interessante, eu tirei notas boas e pensei, por que não ficar em enfermagem? Já que enfermagem também tem esse contato com o paciente, é quem tem mais o contato, assim, né? Claro que é depois de receber a orientação médica do que tem que ser feito, né? Mas é quem tá tendo contato com o paciente de fato, quem tá fazendo ali a medicação e quem tá dando aquele resultado final de tipo assim, de ver bem o paciente, de ver bem, olha, tá saindo bem. E é muito bom, porque quando eu saía do hospital, eu ia tomar soro, quando eu ficava sentia alguma coisa em casa, ia tomar soro, alguma coisa. E eu saía, eu ficava, tipo, sorrindo, feliz, agradecendo, tipo, muito grata aos enfermeiros ali, por eles é, terem feito a medicação, por terem cuidado de mim. Então, eu tinha isso em mente, né? Comecei a ter isso em mente e comecei a pensar, poxa, por que não ficar e focar em enfermagem e ficar em enfermagem mesmo. E aí eu decidi ficar, entende? Eu decidi ficar. Só que daí eu passei por todo esse problema de ansiedade, porque eu tinha essa questão comigo também de fazer medicina. Então eu passei por toda essa questão de ansiedade por conta dos estudos, trabalho e tudo mais. E aí acabou que eu cancelei a minha faculdade, a minha bolsa que eu tinha ganhado. Eu passei em primeiro lugar por bolsa, 100% pelo ProUni. E eu acabei desistindo. E eles me deram um prazo de 2 anos, que o ProUni dá um prazo de 2 anos para você poder voltar. E eu voltei esse ano. Só que, assim, eu ainda queria muito estar fazendo faculdade numa faculdade pública, porque eu estudei a minha vida toda em escola pública, entende? Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Só tive uma vez que os meus pais me colocaram numa escolinha de reforço, que não era escola, tipo, escola comum, era só um reforço mesmo, para as aulas que eu já tinha tido em escola pública. É mais ou menos isso. E nem demorou tanto tempo também. E, enfim, aí o que acontece? Eu queria estudar muito na faculdade pública, entende? E aí, com essa questão de estudar em faculdade pública, minha família também é uma família simples, uma família que tem poucas condições e tudo mais, eu também não conseguia me manter numa faculdade particular por muito tempo, porque eu teria que bancar transporte, alimentação e coisas do tipo. Fora o material, né, que a gente tem que comprar. A gente tem que comprar o estetoscópio. Gente, eu sempre me confundi com o nome desse negócio, desse aparelho, sempre, ó. Desde quando eu estudava com 15, que eu já pensava em passar na área da saúde, eu me confundia com o nome desse negócio. Mas enfim, estetoscópio. Tem o oxímetro, que é para medir a oxigenação no cérebro. Tem o da pressão, que é o medidor de pressão, que eu esqueci o nome, mas acho que tem um nome também. Qual o outro que tem? Tem o aferi... Ai, não sei. O que afere a temperatura corporal. Eu esqueci o nome, mas é isso aí. Ele afere. É tipo assim, quando um paciente. Quando o enfermeiro vai falar com o paciente, ele fala: eu vou aqui aferir a sua temperatura corporal. Acho que é assim que fala. E ainda tem coisa que eu tô aprendendo, porque eu tô indo pro segundo semestre da faculdade, que eu fiz só um semestre, entendeu? Então eu tô indo pro segundo semestre. E eu vou estar falando aqui pra vocês se eu vou continuar, se eu não vou, como é que vai ser, porque eu queria mesmo estar fazendo uma escola pública, entende? Uma faculdade pública. Eu falo escola porque eu ainda tô muito apegada ao ensino médio, entende? Eu passei 3 anos no ensino médio. Numa escola que é escola-faculdade também, que agora oferta a faculdade de engenharia lá, engenharia mecânica. E eu fazia o curso de técnico em eletromecânica lá. E eu passei na faculdade, na minha própria escola, eu passei na faculdade de lá e eu fiquei muito feliz de ter passado, só que eu preferi o que eu queria mesmo, que era enfermagem, que era a área da saúde. Então, né, não tinha como escolher outra coisa. Eu tinha passado no curso que eu queria, na área que eu queria, então fiquei muito feliz por poder estudar a medicina. Então, é isso. Como eu posso dizer?
quando eu falo assim, estudar medicina, é porque as matérias do curso de enfermagem, tem muitas matérias que são parecidas com o curso de medicina, entendeu? Tanto que eu queria fazer para já ter um adiantamento. E aí que tá a minha ansiedade, entende? Desde quando eu queria fazer o técnico de enfermagem, já era para ter conhecimento sobre matérias da área da saúde, da área da medicina, para ficar mais sabendo assim mesmo, entende? Tipo, já ir preparada, porque muitos falam que o curso é muito difícil, então eu já teria um preparamento desde os meus 15 anos, que era a idade que eu entrei, que eu ia entrar pro ensino médio, 15, 16 anos mais ou menos. Então, eu já teria todo um preparamento até chegar na medicina. Eu poderia passar pelo técnico, depois pela enfermagem, até chegar na medicina mesmo, ser médico. Poderia ser algo tipo isso. Eu pensei em alguma coisa assim, entendeu? Mas acabou que não foi bem como aconteceu, ou como Deus quis que fosse na minha vida, mas foi muito boa a experiência que eu tive. Foi muito boa a experiência que eu tive lá na escola que eu estudei, o tempo que eu estudei. Então, já foi muito útil, já foi muito interessante para mim. Eu fiz teatro lá, então foi bem legal. Foi coisas que tinha nada a ver com o que eu tava querendo pra minha vida, mas foram coisas que eu gostei. Eita, caiu. Esse negócio tem a mania de cair. É sobre. Então, assim, já é. O que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Eu tava falando. Eu já esqueci. Ai, gente, acho que ficou meio